Então eu vou aproveitando, já coloquei para gravar. Se o pessoal perder, depois eles assistem, tá bom? Na parte da aula gravada. Gente, vamos lá. Algumas coisas então para falar para vocês, relembrar e falar, tá? Que são bem importantes. Bom dia para todos, espero que estejam bem, apesar desse dia preguiçoso. Seguinte, então nós temos duas coisas aí que eu já coloquei para vocês e que são missões aí para as próximas aulas, tá? Ou para as próximas semanas, para vocês irem se organizando. A primeira delas é a apresentação Minha Quarentena. Acho que todo mundo que está aqui no grupo já colocou o nome, né? Todo mundo que está aqui na sala, ou quem é da sala, eu acho que eu já distribuí todo mundo, tá? Se tiver alguém que não está na lista, não deu o nome ainda para fazer a apresentação Minha Quarentena, eu vou pedir para me procurar depois, tá bom? Mandar uma mensagem pelo WhatsApp para organizar isso. Eu acredito que a grande maioria já está, né? Ou praticamente todo mundo da sala, a gente já foi organizando. Então, lembrando, dia 16 e 23 de novembro, que são nossas duas últimas aulas mesmo antes da recuperação, vão ser as apresentações Minha Quarentena, de 5 a 7 minutos, para falar um pouquinho como foi, questões positivas e também negativas a respeito desse período de 7, né? Até lá já vão ser 8 meses que a gente vai estar em quarentena, tá bom? Então todo mundo, 16 e 23 de novembro, precisa fazer essa apresentação, vale 6 pontos de avaliação contínua, tá? Segunda coisa, já está no ar há umas 2 semanas, uma atividade que eu chamei de simulado, tá bom? E aí eu quero que vocês já façam, eu acho que 1 ou 2 pessoas só da sala já fizeram. Você vai ter que escolher então de 5 a 7 exercícios. Você vai escolher de 5 a 7 exercícios dos capítulos que eu disponibilizei lá na atividade, um de cada capítulo, para fazer uma revisãozinha dos últimos 2, 3 bimestres aí, tá bom? Então, gente, bem importante já ir começando a fazer. Tem um tempo ainda para fazer, mas vocês costumam deixar para a última hora e isso não é legal, tá bom? Deixa para a última hora, acaba saindo nas coxas. Então, vamos fazer um negócio legal, vamos fazer um pouquinho por dia. Tiver dúvidas, para ter tempo de tirar essas dúvidas, tá? Vai valer sua nota de simulado, uma atividade que você pode ir fazendo uma por dia, uma por semana, dá tempo de fazer até lá. Tá bom? Então já está no campo de tarefas, não deixe para a última hora. Então vocês têm essas duas atribuições já colocadas e importantes para fazer, tudo bem? Então a apresentação Minha Quarentena, tiver dúvida depois fala comigo no WhatsApp e essa atividade que já está 2 semanas lá no ar, pouquíssimos fizeram, que é o simulado. Tua nota de simulado, tá, gente? Se você não quer passar o mês de dezembro fazendo recuperação, bora trabalhar, tá bom? Bora fazer. Tô sentindo, essa é uma sala muito ativa, muito produtiva, mas tem uma galera que não tá querendo sair dessa posição de estagnação. E aí essa posição de estagnação vai gerar pelo menos uns 20 dias a mais de aula, tá bom? Porque aí, gente, a partir do dia 30 de novembro, não tem mais aulas, é apenas recuperação, tá? Então, de 30 de novembro até 16, 17 de dezembro é recuperação. Eu acho que vocês não querem entrar nessa, né? Então, bora lá fazer, tá bom? E a melhora ao longo do ano, ela é importante, tá? Não dá pra você vir sempre mal e piorar agora no último. Precisa demonstrar uma melhora para poder ser promovido para o segundo ano. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida quanto ao que eu falei? Tá tranquilo? Lembrando também que eu tô fazendo chamada em todas as aulas e a chamada também vai valer 4 pontos. Estar aqui participando, respondendo a chamada, participando das aulas, vai te valer mais 4 pontos de avaliação contínua. Acho que é bem importante, né, gente? Então, bora lá, tá bom? Conto com vocês. Tudo bem? Tudo bem por enquanto? Posso seguir? Fala aí comigo, gente. Beleza, gente. Obrigada aí pela interação. Então, essas são as primeiras questões aí mais importantes, tá bom? Também quero só aproveitar mais um minutinho para falar da nossa prova, tá?
Como vocês já têm essa atividade Minha Quarentena, que é relativamente trabalhosa, e esse simulado para fazer, que é uma atividade também trabalhosa, a prova ela vai ser uma prova mais enxuta, mais curtinha, para você ter mais... não ter que ficar despendendo tanta energia para ela, tá? Como a gente já vai estar participando da aula, tem essas duas atividades, então a prova, e também como eu vou ter trabalhado menos aulas teóricas com vocês nesse último bimestre, então vai ter menos conteúdo para trabalhar, a prova vai ser mais enxuta, tá? Então, essa semana a gente fala de hidrosfera, semana que vem biomas, depois é feriado do dia 2 de novembro, no dia 9 a gente já faz a prova. Então daqui 4 semanas exatamente é a nossa prova, tá? Então, hidrosfera essa semana, biomas semana que vem, feriado no dia 2, dia 9 prova. Uma prova no horário da aula, tranquilinha, só que mais enxuta, tá bom? Não vão ser 9, 8 questões, vai ser um pouquinho menos. Tudo bem, gente? Tranquilo? A não ser que vocês queiram, não, Aline, eu quero 20 questões, aí a gente faz. Suave na nave? Então tá bom. Vou entender que por vocês tudo bem, né? Só o Pedro agora que manifestou, mas eu entendo que quanto a isso não tem muito problema, né, gente? Seguinte, como nas próximas 2 semanas, né, a gente só vai ter aula mesmo teórica nas próximas 2 semanas, depois da aula, né, então hoje à tarde e na semana que vem à tarde, eu vou colocar para vocês, desculpa, vou colocar para vocês alguns vídeos que vão complementar o que a gente for trabalhar em aula, tá? Que a gente chama de atividades assíncronas. A gente vai fazer a síncrona, que é quando a gente está junto, e a assíncrona quando a gente não está junto, que são essas atividades que vocês já estão fazendo. E aí eu vou fazer a sugestão, eu vou criar lá no campo de tarefas uma atividade e vou colocar dentro alguns vídeos para você assistir, tá bom? São reportagens, são vídeos gostosos, interessantes de assistir, para aprofundar um pouquinho mais sobre os assuntos que nós vamos trabalhar nas 2 próximas semanas, tá? Como a gente já teve um feriado e vamos ter outro feriado, então para vocês não ficarem com essas ausências aí, né, de horas de aula, então eu vou colocar vocês para assistir alguns vídeos complementares que vão trazer algumas reflexões, outras visões diferentes aqui o material vai trazer também. Tá? Então hoje à tarde vocês já podem dar uma olhadinha lá no campo de tarefas que eu vou colocar esse PDF da aula de hoje, tá? Esse capítulo do livro e uns vídeos para aprofundamento do tema. Muito importante vocês entrarem lá e se aprofundarem. Como aprofundamento pessoal, não só porque eu vou ver, porque eu vou cobrar, porque cai na prova, e como aprofundamento pessoal, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Dúvidas, questionamentos? Posso seguir? Dá um ok aí, então, se tá tudo certo, se eu posso mandar bala. Cadê o resto, gente? Quem mais? Ih, agora sim, agora foi, agora bombou o negócio. Beleza, gente. Importante vocês estarem acompanhando a aula, como eu falei, né? Não só porque eu vou cobrar ou porque qualquer outra coisa, mas é porque é pra tua vida, né? Gente, como vocês já sabem, já estão acostumados, né? Eu vou ficar lá na tela, então, para ir passando, né, as páginas do livro e comentando com vocês. Eu vou fechar a câmera um pouquinho, porque ela começa a travar, tá? E então eu não vou ver o chat por um tempo. Se alguém precisar falar alguma coisa, eu vou pedir para abrir o microfone e me chamar. Tudo bem? Então, tô fechando o chat. Vou dar uma fechadinha aqui na câmera, assim que eu conseguir. Isso. Vou estar lá na apresentação e precisa falar alguma coisa, por favor, vou pedir para abrir o microfone e me chamar. Vou colocar na tela cheia. Beleza. Gente, então esse capítulo é super tranquilo, tá? Ele é bem rápido, bem suave de trabalhar, porque é algo que a gente vive, que a gente observa, que é palpável e que está no centro das discussões sociais, políticas e econômicas do mundo todo, tá? Nós já trabalhamos lá no comecinho do ano a litosfera, né? Formação da Terra, os tipos de rocha.
Algumas aulas atrás trabalhamos a atmosfera, então, né, os eventos que acontecem na camada gasosa, e hoje nós vamos então trabalhar a hidrosfera, né, a camada líquida da Terra. Tá? A gente tinha uma visão, humanidade, tá? Não eu, porque Deus me livre. A gente tinha uma visão enquanto humanidade de que a água nunca ia acabar, por ter tanta água no planeta que ela jamais acabaria, tá? Então, até mais ou menos até mais ou menos os anos de 1990, tá? Praticamente a população mundial, todos os países utilizavam a água como se ela nunca fosse se esgotar, tá? E aí, obviamente, com o passar do tempo, isso é algo que não se sustenta, porque a gente começa então a passar por dificuldades relacionadas à água, tá? Então, as discussões sobre a utilização da água, elas são bastante recentes. Até então, o final do século XX, a gente utilizava a água sem pensar muito que ela poderia se acabar, se esgotar, e como a gente estava fazendo o uso, pensando mais sobre a distribuição da água, tá? Então, nós temos a água como o bem principal da humanidade. Quando a gente fala então da hidrosfera, a gente está falando de todas as águas que estão na superfície da Terra, tá? Não só na superfície, mas também no subsolo. E a água, ela passa por um ciclo, né? Então, o pouco de água que nós temos disponível para o consumo humano na Terra, né? A gente fala que a Terra poderia se chamar planeta água, porque ela tem muita água, mas de toda essa água, pouco a gente consegue utilizar para o nosso consumo. E a água, ela está se movimentando dentro do que a gente chama de ciclo hidrológico, tá? Então ocorre a transpiração, a evapotranspiração dos oceanos, da vegetação, a evapotranspiração da água dos lagos, dos rios, né? Então ocorre essa evapotranspiração, ocorre, né, a partir dessa evapotranspiração a precipitação, que são as chuvas, e também a absorção de uma parte da água pelo solo. Então a água, ela está num constante ciclo, né? Essa água que choveu aqui em São Carlos nesses dias atrás, ela se evaporou em algum outro lugar, né? E aí ela veio transportada pelas nuvens. Quando essa chuva ocorre num determinado tipo de solo, uma determinada quantidade, uma parte dessa água é absorvida, vai para os rios, vai para os lagos, vai para os oceanos, uma parte retorna para a atmosfera, e esse ciclo então da água, ele está o tempo todo acontecendo, né? Enquanto a gente conversa aqui, esse ciclo da água está acontecendo, tá? A gente tem uma visão hoje já bastante clara que grande parte da água, eu vou até mudar de slide aqui, grande parte da água que nós temos na Terra simplesmente são águas que nós não podemos usar. 97% da água disponível no mundo é água salgada. Cara, chocante isso, né? Então 97% da água que nós temos na Terra não dá para usar, tá? Dessa água doce, a gente tem quase 70% congelado e 30% no subsolo. Então vai sobrar para a gente usar a água de superfície limpa 0,3%, tá? Então nós temos hoje 0,3% da água que está distribuída 2% nos rios, 11% nos pântanos e 87% nos lagos, tá? Então a gente tem essa distribuição da água de uma forma muito doida, porque uma grande parte dessa água a gente simplesmente não vai conseguir utilizar, né? 97% da água a gente não consegue utilizar para consumo, no máximo para produção de energia maremotriz, tá? Claro, a gente utiliza para transporte, a gente utiliza para turismo, né? Os mares e oceanos têm uma importância gigantesca para a humanidade, né? Porém, a gente tem pouca água disponível para o consumo humano, né? Nós temos uma dificuldade na distribuição de água, então nós temos alguns locais que são muito secos, né? Emirados Árabes, Malta, Líbia, Jordânia, Israel,
né? Locais muito secos, muito áridos, que sofrem com problemas hídricos, e temos 9 países que têm 60% da água doce. Tá? Só o Brasil tem 12% da água doce do mundo, junto com a Rússia, Estados Unidos, Canadá, China, Indonésia, Índia, Colômbia e Peru. Tá? Esses são os principais países que detêm reservas hídricas, tá? Boas aí para a utilização humana. E outros locais muito secos, como nós falamos agora. E essa má distribuição dos recursos hídricos é que gera uma grande parte dos problemas relacionados à água, tá? Apesar de nós termos só esse 0,3% da água, 0,3% da água disponível para a gente utilizar, né? Para a gente beber, para a gente produzir, regar nossas plantações, essa água, então, ela é mal distribuída entre os países, tá? Então, as regiões aí que menos tem água na África, tem 2 desertos, né? O Saara e o Kalahari. Na Ásia, a Península Arábica, e na América do Sul, o deserto do Atacama, tá? Então, quando a gente pensa na água, a gente, olhando nesse mapa, tá? A gente vê como é a distribuição. Onde nós temos as cores, os roxos mais escuros, tá? Então, o roxinho ali da cor do Brasil e o roxo mais escuro é onde a gente tem maior disponibilidade de recursos hídricos por pessoa por ano, tá? E aí, onde a gente tem essas cores mais claras é onde a gente tem menos disponibilidade de recursos hídricos por pessoa por ano, tá? Então, a distribuição dos recursos hídricos, por ela ser tão desigual, ela gera algumas questões, alguns problemas, e também está relacionado a aspectos culturais, né, de cada região, produção agrícola, produção industrial, modo de vida, né? Então, a disponibilidade de recursos determina o nosso modo de vida, tá? A gente tem uma relação com a água aqui no Brasil muito diferente da relação com a água na Europa, por exemplo, né? Então, a gente tem ainda água limpa disponível, a qualidade da nossa água é muito boa, o valor de utilização da nossa água ainda é um valor baixo, né? Se a gente for olhar para países da Europa, a água é uma água já que passou por um processo de limpeza, né? E que tem muitos produtos químicos, é muito mais cara, né? Muitos dos rios, mananciais lá já foram poluídos, hoje passam por um processo de despoluição, né, para que esses países possam utilizar esses recursos que são tão importantes, tá? Então, se a gente pensa aí que hoje a gente polui bastante, né, os países em desenvolvimento poluem bastante, mas quem iniciou esse processo foram os países da Europa, né? Então, eles já tiveram a degradação dos seus recursos hídricos e hoje eles tentam correr atrás aí, tentar dar uma melhorada nesse aspecto. Tá? Tem uma coisa também bem interessante, é que mesmo que os países europeus e países desenvolvidos como um todo, que tenham menos disponibilidade de água, eles são os que mais utilizam água. Tá? Tem até um dado aqui, né, falando que nos países mais pobres, nas áreas rurais, usam em cerca de 30 litros por dia, e nos países desenvolvidos mais de 200 litros por dia. Né? Então tem também essa discrepância, né, dos países que têm pouco, né, países europeus, por exemplo, países desenvolvidos, fazem uma grande utilização de água. E tem uma coisa muito importante sobre a questão das águas, aliás, eu não vou falar, vou aí falar com vocês um pouquinho, quero que vocês interajam comigo, vamos lá. Estou vindo aqui para a nossa conversa. Eu quero que vocês abram o microfone ou falem aqui no microfone, abra o microfone ou escrevam no chat quais são os principais poluidores. Então, quem mais polui no mundo? Polui águas, no caso, que nós já falamos de atmosfera e agora nós vamos falar de água. Quem mais polui água? Qual setor que mais polui água? Residências, agricultura, indústrias, quem mais polui? Quero que vocês me falem aí. É o nosso cocô, nosso xixi, é a indústria, é o transporte. O que mais polui, gente? O Nick falou que são as indústrias. Quem mais? Agricultura, fala aí. Vai lá, gente. Igor, Júlia, Caio,
Yasmin, Yolanda, Micaela, Adrian, Ana Júlia, Davi, Murilo, Pedro, Renan. Ó, gente, vocês vão escutar uns barulhos hoje, porque tá tendo uma obra na casa aqui da frente, eles estão cortando uns pisos, tá? Então em alguns momentos vai vir um barulhinho. Então o Nicolas falou indústrias, o Igor também, Caio, a Júlia, o Renan, produção de comida, isso, também, né? Indústriazinha. É isso, gente. Tem uma coisa muito injusta relacionada à questão da poluição, que é falar assim, o esgoto não tratado das nossas casas gera poluição, né? Ou então a gente, nas nossas casas, não somos os principais responsáveis pela poluição. É uma baboseira, tá? Quando a gente fala isso, a gente tira a responsabilidade dos principais poluidores, tá? Quem mais polui, tanto a atmosfera, quanto as águas, quanto o solo, são as indústrias. Tá? Então, as indústrias são os maiores poluidores de água. No processo industrial se utiliza muita água. Tá? Eu lembro um tempo atrás falava para produzir uma calça jeans que iam milhões de litros de água, né? Não são nem milhares. No processo da indústria têxtil, como o Nick falou aqui também, na produção da indústria alimentícia, né? Se utiliza muita água, mas também se utiliza bastante água e se polui muito a água também na agricultura. Alguém sabe me falar por que se polui água na agricultura, gente? Quem quer me falar? Vamos lá. Como é que a agricultura polui a água? Fertilizantes, químicos. Exato. Tem um nome. Como é que chama esses químicos, fertilizantes e outras coisas que se colocam nas plantas? Agrotóxico, exatamente isso. Esse é o nome, tá? Muita água também é muito descarte de agrotóxico. É isso, Nick. Eu vou lá e coloco, primeiro, se usa muita água, né? Para irrigação e tudo mais. Mas hoje eu então utilizo o agrotóxico. Eu pego lá e jogo veneno na planta, para ela não pegar bichinho, para ela se desenvolver melhor, tá? Então, para isso que é o agrotóxico, para ela crescer mais rápido e o produtor não ter prejuízo, independente se choveu ou se não choveu. Enfim, só que aí vai ocorrer a chuva, por exemplo, ali, ou a própria irrigação. E aí vai levar essa chuva, vai levar junto esses agrotóxicos, tá? E aí isso vai poluir as águas do subsolo, as águas dos rios que podem estar próximos ali, tá? Então nós temos os dois grandes principais poluidores, que são as indústrias, com os chamados efluentes industriais, que é aquele produto químico que eles jogam direto no rio, sem tratamento, e no caso da agricultura, o uso dos agrotóxicos, tá? Então são os principais utilizadores e poluidores de água. E aí depois vem pra gente a responsabilidade dos prefeitos, dos governadores de fazerem o tratamento de esgoto doméstico, tá? Aqui em São Carlos, por exemplo, a gente tem tratamento de esgoto, mas ele não é total. Tanto é que se você vem aqui embaixo no Rio Gregório, no Rio Tijuco, no Rio Monjolinho, eles já são sujos. Concordam, gente? Alguém já viu poluição aqui nos rios de São Carlos, nos córregos? Passa ali perto do shopping. O que é aquele cheirinho gostoso, né? Cheirinho de bosta, cheirinho de podre, né? Aquele cheiro... Nossa Senhora, quando tá muito calor, né, a gente passa, nossa, fica até... Fala, meu Deus, mataram alguém, né, dentro desse rio aí. E isso é Nossa Senhora... Sofá é pouco, né, fio? A galera joga de tudo mesmo, né? Restos de construção. Isso. O Tietê é muito doido. Eu lembro quando eu ia de ônibus para São Paulo, e aí eu sabia que eu estava chegando em São Paulo pelo cheiro, né? Que aí você já começa a perceber. Quando você entra em São Paulo, pro lado direito você vai pro Pinheiros, pro lado esquerdo você vai pro Tietê, né? E aí você já sabe que você tá na cidade, você já recebe aquele pof na cara, né? De podre. E esse podre, tanto do Rio Pinheiros, como do Tietê, como aqui do Rio Gregório, do Tijuco,
do Monjolinho, enfim, outros córregos e rios que nós temos aí, vão receber o esgoto doméstico, mas também os efluentes industriais. Se fosse só cocô e xixi, amigos, só cocô e xixi, era facinho de limpar, tá? Era fácil limpar o Tietê e o Pinheiro, se eles quisessem fazer, se fosse só cocô e xixi, tá? Porque aí a matéria orgânica é mais fácil de você limpar do que produto químico, tá? Então, os efluentes industriais, os produtos químicos da indústria são os principais poluidores. E tem também os detergentes que a gente usa, formam aquelas espumas lindas, maravilhosas, né? No caminho do rio, né? Em Salto ali, enfim, tá? Então, nós temos esses principais poluidores, tá? E pessoas e segmentos que, além de poluir, também desperdiçam, que são esses setores que eu falei para vocês, da indústria e também da agricultura, tá? E aí então nós temos a utilização da água, né? Se vocês verem como a agricultura utiliza, né? Consome muito, esse primeiro quadrinho é da agricultura, o segundo é da indústria, o terceiro quadrinho é o uso doméstico e o último de reservatórios, tá? Então nós temos um aumento do uso da água para a agricultura cada vez maior, tá? Também aumentou na indústria e a tendência é aumentar ainda mais para os próximos anos, e também o uso doméstico, claro, porque as populações têm aumentado nos últimos anos, nas últimas décadas, em especial a partir dos anos 1970 para cá, né? Com o fim das guerras, a gente acaba tendo um maior crescimento da população, tá? Então, dentro das grandes cidades, a utilização e poluição dos recursos hídricos é cada vez maior. Ai, minha cabeça. Vamos lá, então. Tá falando um pouquinho também, gente, aí de poluição das águas subterrâneas, tá? Então, como eu falei para vocês, no caso da agricultura, eu uso lá o agrotóxico, depois vem a chuva e esse agrotóxico ele vai ser absorvido, poluindo o solo e passando também para as camadas de águas que ficam armazenadas aí no subsolo, tá? Então a gente vai ter a poluição das águas relacionadas ao processo industrial, também a agricultura e também os lixos sólidos, né? A gente tem os lixões, alguns aterros que não são totalmente protegidos, né? Onde você então tem essa acumulação desse lixo que gera substâncias químicas, essas substâncias vão sendo absorvidas aí pelo solo, tá? E sendo absorvidas pelo solo, acabam passando aí para as águas de lençol freático, tá? As águas dos nossos subsolos aí. Então nós temos um problema, né? Que é esse problema geral capitalista da utilização dos recursos como se eles nunca fossem acabar. E como eu falei para vocês, a gente só começa a pensar que eles vão acabar quando esses recursos já estão próximos de acabarem. Como eu falei para vocês, a gente vai ter os primeiros acordos internacionais sobre poluição a partir de 1992, quando foi feita uma conferência para o meio ambiente aqui no Brasil, se chamou Eco 92 ou Rio 92, tá? E aí, a partir de 92, então é muito recente isso, só a partir de 1992 a gente passa a ter acordos falando, velho, não dá para vocês poluírem mais, não dá para os países ricos simplesmente terem o seu crescimento pautado na poluição. Isso também é importante frisar para vocês, gente, vocês que estão aí, que quem mais polui é quem é mais rico, quem tem mais produção industrial, tá? Nós aqui no Brasil poluímos muito menos do que a China, do que os Estados Unidos, do que os países europeus, porque a gente é muito menos industrializado, tá? A gente tem promovido uma poluição principalmente atmosférica relacionada às queimadas, mas e também ao transporte, que isso nunca acaba, né? Mas os principais poluidores são os países mais ricos, mais desenvolvidos e hoje os mais industrializados também, tá? Aqui na próxima página está mostrando um pouquinho como se desenvolve, né, uma bacia
hidrográfica, né? Então, numa bacia hidrográfica, a gente tem um rio principal, né? E os seus afluentes, que são pequenos rios que vão se encontrando aí, né? Então, aqui na imagem, o rio principal passando ao centro e os seus afluentes, né? Onde o rio começa, né? Onde ele vai surgir, a gente chama de nascente, tá? E aí, onde ele vai desaguar, a gente chama de foz, tá? E aí tem o seu curso, que é o caminho que ele vai fazer da sua nascente até a foz, tá? Então, a nascente, o curso e a foz, tá? Essas são as principais partes do rio aí. E aí nós temos algumas das principais bacias hidrográficas que dependem do regime de chuvas, tá? Então aqui no Brasil, a maior parte dos nossos rios depende do regime de chuvas. Então se chove bastante, tem bastante rio, se não chove muito, a tendência dos rios é diminuir o seu volume, tá? Nós temos também rios que têm o seu regime com as suas nascentes com influência nival a partir do derretimento de neve. Isso vale aqui para a América, vale também para alguns locais da Europa, da Ásia, né, onde as nascentes dos rios ocorrem a partir do derretimento de neve, tá? Então a gente vai ter regimes mistos, nival, né, e pluvial, tá? Os índices de chuva vão interferir nos níveis dos rios. Pensa, gente, quanto tempo faz que a gente não vê uma inundação aqui em São Carlos, uma enchente? Desde lá do comecinho do ano, janeiro, fevereiro, tá? Depois não teve mais. Por quê? Porque teve uma diminuição significativa na quantidade de chuvas, tá? Então aqui no Brasil a gente tem uma forte influência das chuvas, em alguns locais tem maior influência da neve, por exemplo, tá? Então o regime dos rios, ele vai estar relacionado ao local onde ele está. Então, por exemplo, amigos, nós vamos estudar na próxima aula um pouquinho sobre os biomas, né, que são os tipos de vegetação e a interação com o ambiente. Eu vou ter um bioma muito mais diverso, onde eu tenho mais rios, e onde eu tenho mais rios é onde eu tenho chuva ali, né, então tem bastante chuva, tem bastante rio, vou ter vegetações mais robustas. E o inverso é a mesma coisa, locais onde tem menos chuvas, tem menos rios, eu vou ter biomas menos desenvolvidos ali, tá? Biomas mais secos, naquela determinada região, tá? Pegar, por exemplo, a savana africana, uma região que recebe menos índices pluviométricos, tem menos disponibilidade dos rios ali, né? Por isso uma vegetação mais seca. E para finalizar, falar um pouquinho sobre os oceanos, né? A gente tem a disponibilidade de água aí gigantesca nos oceanos, o maior é o Pacífico, depois o Atlântico, depois o Oceano Índico, depois nós temos o Oceano Glacial, né? Ártico e Antártico, mas os principais, o Pacífico, o Atlântico e o Índico, tá? Esses três oceanos, né? Eles são muito importantes hoje para o comércio mundial, eles são áreas de influências políticas, né? Eles são muito importantes para o transporte, são essenciais para o turismo nos locais onde tem, né? Qualquer lugar que tenha mar, que tenha praia, está um pouquinho à frente dos outros na questão do turismo, porém os oceanos, eles se tornaram, ao longo dos últimos 200 anos, depósitos de esgoto, tá? Não sei se alguém já foi para Santos, Guarujá, cidades aqui da Baixada Santista. Você tá lá no apartamento, aluga o apartamento, ou tem apartamento lá, tem casa e tal, né? Aí você acorda de manhã, faz aquele cocôzinho matinal, aquela descarga lá de energia de manhã, fez o cocôzinho, né? Tomou café, fez o cocô e tal, botou o biquininho, botou o maiozinho, foi pra praia. Aí você tá lá, né? Ali no mar, tá? Passa um tronço. Você fala, pô, te conheço, cara. É o teu cocô, tá? É o seu cocô que tá ali. Imagina, algumas cidades como, por exemplo, Guarujá, tá? Uma cidade pequena, 80 mil habitantes. Vai receber no ano novo 1 milhão de pessoas, tá? E aí não tem saneamento básico, então a gente vai ter 1 milhão de descargas, 2 milhões, 3 milhões de descargas sendo jogadas diretamente ali no mar. Aí você faz o seu cocôzinho, um milho, uma couve, uma coisinha assim, e aí você chega lá no mar e se depara com o seu próprio tronço, tá? Isso que, como eu falei,
ainda que é matéria orgânica, mas aí você pode pegar uma doença, vai pra praia e volta com virose. Quem já foi pra praia e voltou com virose? Gente, fala aí no microfone ou no chat. Ah, eu fui lá pra praia e voltei, passando mal, né? Fazendo cocô, vomitando, verde, né? Doente. Por quê? Porque simplesmente eu tenho uma água que não é tratada. Você vai na praia, você não pode beber água da torneira, né, gente? Todo mundo sabe. Aí você não toma água da torneira, você compra água, mas você pede uma batidinha no quiosque. Aí o cara fez a batidinha com a água da torneira, você vira do avesso, né? Ou entra no mar, sai com micose, sai com virose, porque ali no mar tem cocô, tem xixi de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, tá? E aí o mar não dá, tem que pedir refri mesmo, Nick. É isso, é melhor, melhor pedido, uma breja, um refri, para você não correr o risco de voltar verde, né? Voltar com desinteria, com vômito, tá? Então a gente tem hoje as águas oceânicas. A gente tem as águas oceânicas, que são tão importantes para o transporte, tão importantes para a geração de energia, tão importantes para o turismo, mas que se tornaram grandes depósitos de esgoto, tá? Isso é bastante triste. Tem também alguns locais que armazenam lixo atômico, tá? Aqui no Brasil mesmo a gente faz o armazenamento do nosso lixo atômico no mar, tá? Então nós estamos utilizando a maior parte da quantidade de água, a gente não usa para beber, né, o mar, mas utiliza para tantas outras coisas, e nós estamos fazendo igual aos nossos rios, transformando em depósitos de esgotos. E o último que ele vai trazer aí é falando um pouquinho sobre água e guerra, tá? País que tem disponibilidade de água pode passar por problemas de invasões, pode passar por problemas de guerras, tá? O Brasil é um país que detém uma grande quantidade de água disponível e isso faz com que a galera cresça os olhos, tá? Então é muito complicado. Países que são pobres e que detêm água têm uma grande influência, uma grande força aí do capital para tentar o processo de privatização. Aqui no Brasil, até algum tempo atrás, o único bem que a gente não podia privatizar era a água e a gente já iniciou o processo de privatização. Ou seja, eu estou pegando a água, que é o maior bem de um país, e entregando para uma empresa comercializar. Acho que não tem nada mais podre e doentio do que isso, que é você privatizar o seu principal recurso, tá? Quando eu tinha 7 anos eu peguei virose, é muito péssimo, gente. Nós está fudido no futuro. Essa é uma certeza, Igor. Pelo ritmo que nós estamos, provavelmente vocês vão ter um futuro com muita escassez de recursos, tá? Muita escassez de recursos. Porque a gente está destruindo tudo agora. Aliás, nem floresta mais provavelmente nós teremos, né? Tem um amigo meu que falou assim, sobre o governo, reforma da Previdência dá para voltar atrás, reforma trabalhista, mas essa questão ambiental não dá para voltar atrás, né? Então a gente está numa situação, não só nós aqui no Brasil, mas em especial os países pobres, bem ferrados, tá? A gente está bem ferradão mesmo. E a gente, país que ainda tem disponibilidade de água, assim como outros recursos minerais e energéticos, geram interesses internacionais, guerras e tudo mais. Gente, eu vou fazer uma chamadinha. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Sobre o que nós trabalhamos hoje, acho que está tranquilo, né? A questão das águas. Na semana que vem nós vamos falar dos tipos de vegetação que nós temos no mundo, tá bom? Se alguém quiser perguntar, fica à vontade. Pode ir escrevendo aí no chat se quiser pergunta. Eu vou fazer uma chamada bem rápida. Eu vou pedir para vocês responderem aí no chat, tá bom? Ou responder no microfone. Adrian, tá por aí? Ana Júlia. Caio, tá por aí? Então, Ana Júlia, Caio. Davi, tá por aí, Davizão? Igor. Davi e Igor estão aí. Yolanda, Maria, tá por aí, Yolanda? Júlia, Yolanda e Júlia. A Júlia tá aí. Cadê a dona Yolanda, Maria? Micaela, tá por aí?
Mica. Murilo, tá aí Murilo. Nicolas. Ai, Nicolas, sempre você inventa, né? Murilo, tá aí, gente? Pedro Caetano. Pedro. Deixa eu ver quem mais. Renan, Yasmin. Renan e Yasmin. Faltaram alguns aí, né? Estão logados, mas não estão presentes na aula. Opa, apareceu Yolanda Maria. Ah, não, o Murilo certeza que foi pegar café, né? Yolanda. Beleza, gente. Eu vou então finalizar por hoje, dar uns minutinhos pra gente. Ele sempre vai, eu tô ligada, viciado igual eu. Aliás, eu tô precisando tomar um café, gente. Tô precisando, sabe? Bastante mesmo de um café. Gente, então, ó, só antes de vocês saírem, eu vou deixar esses minutinhos para vocês fazerem xixi, tomar um cafezinho. Também tô precisando, tô aqui piscando duro, tá? Hoje à tarde, umas 2h30, eu já posto para vocês alguns vídeos para vocês assistirem, tá? São 2 reportagens bem tranquilas de assistir, gostosinhas, sobre a questão da água. Vão preparando a apresentação Minha Quarentena e tem aquela atividade que vai até o começo de novembro, que é a atividade de simulado. Tá bom, gente? Tranquilo? Alguém quer perguntar algo? Aproveite, não chora depois. Vai ter que usar slides na apresentação? Ana, não que vai ter, tá bom? Não é obrigatório usar slides. O pessoal tá me perguntando bastante sobre isso. Eu vou usar os slides, que é uma coisa que eu me sinto confortável. Então, vou preparar slide, pôr uma fotinho, um videozinho, coisas para mostrar para vocês. Como você vai apresentar? Como você quiser e preferir, tá? Só uma coisa, se você não for usar imagem, slide, vídeo, eu vou pedir para abrir a câmera. Na verdade, eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera, porque eu tô com saudade de vocês e queria ver a carinha de cada um, tá bom? Mas não tem obrigatoriedade de usar slides. O formato é livre, tudo bem? O que é importante é 5 minutos pelo menos de apresentação. Ok? Respondido? Eu quero falar sobre o que? Tipo, um exemplinho. Fiquei perdida esses dias começando a organizar. Tipo assim, ó, eu vou trabalhar, vou mostrar pra vocês ligar a câmera, óbvio. Renan, falo nada pra você, hein? Então, o que eu quero dizer? Que eu, por exemplo, eu plantei, então eu quero mostrar minhas plantinhas como elas ficaram nesses 8 meses, as coisas que eu comecei a fazer, atividade física, outras atividades que eu faço, expectativas que eu tinha que não se concretizaram, uma viagem que eu queria fazer e não deu certo, tá? Sua quarentena, mano, sua, só sua, tá? Como foi pra você, o que você fez, o que você não fez, os planos que você tinha, o que te frustrou, o que foi mais importante na questão política, se isso te incomodou, as questões pessoais, é a sua quarentena, tá bom? Pessoal, não é nada da geografia. Se você quiser falar de geografia, você pode, mas não é sobre isso, é sobre você, tá bom? Fotos suas, de repente uma chamada de vídeo que você fez com um parente, que foi legal. 5 minutos, 5 a 7 minutos, tá bom? 16 e 23 de novembro, ok? 5 a 7 minutos, todo mundo apresentar 6 pontos de avaliação contínua. Mais do que combinado, gente? Tudo bem? 16 a 23 de novembro. 16 e 23 de novembro, Nicolas. Ok? Então já comecem a preparar, lembrando que eu apresento primeiro e vocês vêm em seguida. Qualquer dúvida que tiver, mensagem no WhatsApp. Combinado? Que aí é mais fácil de eu ver. Às vezes vocês mandam pelo Classroom, mas eu demoro muito para ver. Ok? Então finalizamos por hoje. Se cuidem. 16 e 23, eu acho. Acho que é, né? São 2 segundas-feiras seguidas de novembro, tá? Na primeira segunda-feira é feriado,
Na segunda a gente faz prova e depois são as apresentações. Peraí que abriu aqui meu calendário, 16 e 23 de novembro. Ok? Então a gente se vê. Qualquer coisa me chama, tá bom? Beijos, gente. Juízo. Não esqueçam de dar uma olhadinha